Louvo a Deus pela vida da minha esposa, a minha família, meu filho Isaac, meu sogro. Louvo a Deus pela vida dos obreiros que estão me acompanhando, auxiliar Douglas, auxiliar Carlos. Deus venha continuar abençoando o ministério de cada um. Louvo a Deus pela vida do Diácono Daniel. Que Deus venha continuar te levantando cada vez mais na graça do Senhor, na dedicação da sua palavra, a vida também do anjo da igreja, que ele confiou também a estarmos aqui juntamente glorificando o nome do Senhor. Estou debaixo da bênção do pastor Rogério, ao qual sempre ele tem permitido que eu venha estar saindo e ministrando a palavra do Senhor. Aleluia! Os irmãos se encontraram? Estarei lendo, os irmãos somente acompanhem. Versículo 15: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 17: E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Louvado e exaltado é o santo nome do Senhor. Tomem seus assentos, glorificando a Deus, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Assim como foi dito no início do culto, ao ser lido a palavra introdutória desta temática, onde o pastor ele ressaltou sobre o movimento do Espírito Santo nos últimos dias. Assim, é notório ver que de fato a igreja do Senhor em si, ou seja, a igreja do Senhor em geral, ela tem de fato abandonado a fé, e outros de fato têm abandonado a busca intensa pelo Espírito Santo. Muitas das vezes nós oramos buscando a Deus uma cura, outra vez nós oramos buscando a Deus uma porta, nós oramos buscando a Deus um carro, um emprego, mas nós não conseguimos orar a Deus buscando o Espírito Santo. Nós vemos campanhas de libertação, onde as pessoas vão no intuito de serem curadas. Nós vemos campanhas onde as pessoas vão no intuito de receber uma porta aberta. Diácono Cleito, isso é errado? Não, isso não é errado. Mas o que eu estou ressaltando nesta noite é que a busca pelo Espírito Santo tem sido algo muito escasso no meu evangelho. Uma vez que conhecemos a pessoa do Espírito Santo, é necessário que nós então viemos buscar, é necessário que a igreja ela venha buscá-lo intensamente. Aleluia! Nós temos orado ao Pai, temos orado ao Filho, mas nós não temos orado ao Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer que desde o início, no Antigo Testamento, quando o Espírito de Deus ele pairava ali sobre as águas, ou seja, Deus no início da criação, o Espírito Santo já estava agindo no meio. Não é somente o Pai, não é somente o Filho, mas também o Espírito Santo. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, quando Deus resolve criar o homem, Ele então diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Quando a palavra diz no plural façamos, o termo ali hebraico Elohim, que é um Deus no plural, traz menção de 3 pessoas. A primeira pessoa nós temos como Deus, Jeová. A segunda pessoa nós temos como Jesus Cristo, Yeshua. E temos também a terceira pessoa, que ela é o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele não foi excluído na criação. O Espírito Santo, ele tem um grande fator principal na criação do homem. Ele tem um grande fator principal na criação do mundo. O Espírito Santo, ele tem um grande fator principal na minha e na sua vida. E se hoje estamos aqui para glorificar o santo nome do Senhor, é porque o Espírito Santo, ele está nas nossas vidas. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele continua o seu ministério na vida das pessoas. A palavra do Senhor vai dizer no Antigo Testamento que quando Deus ele ia levantar o rei, Deus ali colocava o Espírito Santo sobre a vida daquele rei. E agora aquele rei estava capacitado para conduzir o povo de Deus, estava capacitado ali para governar aquele povo e aquela nação. Diante dos profetas também o Espírito Santo vai sobre o profeta. Não era qualquer pessoa que tinha o Espírito Santo. Não era para qualquer pessoa que Deus ali deixava o seu Espírito repousar sobre a vida dessas. Mas era somente um tipo, uma classe de pessoas privadas, classe de pessoas que tinham intimidade com Deus, classe de pessoas que eram ali de antemão separadas para fazer aquela obra do Senhor. Assim como os reis, os profetas, sacerdotes e os juízes, eles recebem então o Espírito Santo de Deus para fazer aquilo que o Senhor havia proposto no ministério de cada um. Porque uma vez que o homem ele se levanta querendo fazer algo onde Deus ele não está, onde o Espírito Santo não está, onde Jesus Cristo ele não autorizou, esta obra ela não prospera. Ou seja, é necessário então buscarmos o Espírito Santo. Aleluia! Foi dito a respeito do ministério do pastor, o quanto Deus tem o abençoado. Aproveito esta passagem para falar também um pouco a respeito do ministério, ou Deus otorgou na minha vida e na vida do diácono Daniel. Porque quando éramos ainda na mocidade, buscando ali a palavra do Senhor, lendo, meditando, estudando ali, não como os demais, mas diferentes, porque aqueles que têm a boa palavra do Senhor, eles não dão ouvido à fofoca, não dão ouvido ao que o mundo diz, mas ele dedica o seu tempo na oração e na palavra do Senhor. Quando Deus nos levantou ali, quando éramos ainda jovens, era um grupo mais ou menos 5, onde nós buscávamos o Senhor intensamente, onde nós descia, subia monte orando, onde nós nos reuníamos na casa de um dos nossos amigos, ali para meditarmos, estudarmos a palavra do Senhor. Eu lembro como se fosse ontem, quando eu cheguei ali naquele grupo e falei, olha, Deus colocou no meu coração, e agora eu vou estudar a respeito dos evangelhos, vou estudar a respeito dos 4 livros evangélicos. Quando Deus tomou, o irmão Daniel falou, agora eu vou estudar a respeito das epístolas paulinas. Ali eu vi Deus operando na nossa vida, porque através daquela palavra que era estudada, Deus ele realizava um propósito, ele realizava um sonho que ardia no nosso coração. Uma vez que Deus colocou no meu coração o desejo de pregar a palavra do Senhor, Deus então ele me faz ter ânimo, ter alegria e ter paixão por esta palavra. Toda vez que eu abro esse livro, eu não abro esse livro de qualquer maneira, mas eu abro esse livro como se fosse um doce mel ao ser introduzido na minha boca, nos meus lábios. Esta palavra é a palavra do Senhor. Nós devemos ter ânimo, nós devemos ter alegria a abrir a palavra do Senhor. Nós devemos buscar a palavra do Senhor intensamente. Mas o que isso tem a ver então com o Espírito Santo? É o Espírito Santo que coloca o desejo no seu coração de abrir a palavra do Senhor. Glória a Deus! Se não for o Espírito Santo, você não vai ali. Se não for o Espírito Santo, você não vai buscar.
Se não for o Espírito Santo, você não vai se convencer do seu pecado. É o Espírito Santo que coloca na gente o desejo de buscar intensamente. Eu li essa Bíblia aqui por 3 vezes, e quando eu leio ela, eu continuo lendo, eu vejo coisas ali que uma vez que eu passou despercebido. Mas é o Espírito Santo, pastor, que me faz entender esta palavra. Glória a Deus! É o Espírito Santo que me faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem dito. É o Espírito Santo que me vai dar a revelação da palavra do Senhor. Porque eu confesso aos irmãos que a primeira vez que eu li essa palavra aqui, eu não entendi nada. Então eu decidi ler a segunda vez, agora estudando. Entendi pouca coisa. Mas quando de fato eu li pela terceira vez, palavra que somente o Espírito Santo nos dá o discernimento. Porque tem coisa que o homem ele não consegue discernir. Tem coisa que o homem só consegue discernir as coisas que estão aqui, ó. Mas as coisas que vêm do alto, somente o Espírito Santo consegue nos ensinar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós iniciamos então o Novo Testamento, a palavra do Senhor vai dizer lá neste mesmo Evangelho, no capítulo 20, no versículo 22, que ao Jesus Cristo ser ressuscitado ali entre os mortos, ele então sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos. A primeira vez que os discípulos são batizados com o Espírito Santo, João capítulo 20, versículo 22. Agora esses homens, eles não são mais como antes. Agora esses homens, eles têm ousadia. Agora esses homens, eles têm ali a palavra ali sobre a sua vida. Porque se outra hora o Espírito ele pousava e saía, agora não. Agora o Espírito pousou e ele permaneceu sobre a vida daqueles. Uma vez que Jesus Cristo sopra sobre a vida dos discípulos, o Espírito Santo, agora Jesus fala, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que é isso, irmão Cleito? Se eles já foram batizados com o Espírito Santo, o que iria acontecer agora? O que a palavra do Senhor vai nos falar no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos é que eles não são batizados com o Espírito Santo, mas eles são cheios do Espírito Santo. Este copo aqui, ele está cheio, mas se eu continuar derramando água sobre ele, ele vai transbordar. Uma vez que eu bebo um pouco dessa água, o copo não está mais cheio, mas a água. Os discípulos não estavam cheios do Espírito Santo, mas tinham o Espírito Santo porque Jesus Cristo tinha soprado sobre a vida deles. Após esperar ali cerca de 120 ali discípulos esperando o Espírito Santo do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que então se cumpre a profecia escrita por Joel 2. Então o Espírito ele desce sobre o cenáculo e enche a vida de todos aqueles que estavam ali. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, não existe isso, irmãos, de sermos batizados, cheios uma vez e vamos deixar para lá. Não existe isso. Tipo que eu desci as águas, agora eu não vou mais buscar Deus, porque eu já estou com livros, o nome escrito no livro da vida. Mas o que acontece é que nós, sendo cristãos, devemos buscar verdadeiramente, intensamente, todos os dias, essa graça ao qual foi nos oferecida de o Espírito Santo. Aleluia. Se Atos capítulo 2, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, no capítulo 4, versículo 30, a palavra do Senhor vai dizer que após eles orarem ali, pregarem a palavra do Senhor, o Espírito Santo ele desce novamente e enche novamente aqueles que ali estavam. Quando nós lemos mais à frente, a palavra vai dizer no capítulo 10 que após Pedro pregar a palavra do Senhor na casa de Cornélio, o Espírito Santo ele desce novamente sobre a vida daqueles. E eles são cheios do Espírito Santo. Uma vez que eles ainda não eram nem batizados nas águas. E Pedro vendo aquilo, o que ele pede então descer as águas, ao ver que estão cheios do Espírito Santo.
No decorrer da Bíblia Sagrada, a gente vê o Espírito Santo descendo e descendo e descendo, enchendo a vida daquele povo. Então, qual é o segredo, irmão Cleito? Qual é o segredo para que eu venha ser cheio do Espírito Santo todos os dias da minha vida? O segredo é a gente estar sempre orando. O segredo é a gente estar sempre meditando na palavra do Senhor. E o principal segredo, irmãos, é uma prática abandonada pela maioria. É você estar em jejum, consagração com Deus. Porque enquanto nós estamos fartos, enquanto nós estamos de barriga cheia, nós não conseguimos buscar Deus. Quando a gente está de barriga cheia, vem o sono, vem a sonolência, vem o cansaço, vem o desânimo. Você para ler a Bíblia, você não consegue, porque aquele alimento que está ali no seu corpo, ali no seu estômago, ele vai querer ser digerido. Então o seu corpo vai trabalhar de uma forma que vai cansar. Então você não vai ter vista mais para ler a palavra do Senhor. Você não vai mais ter força para buscar o Senhor em oração. Infelizmente, o que tem acontecido nos últimos dias é que a igreja ela tem padecido porque ela não ora, ela tem padecido porque ela não lê mais a Bíblia, ela tem padecido porque ela não se consagra mais. Por que Jesus Cristo diz orai e vigiai? Porque de fato o Espírito ele está pronto, mas a nossa carne ela é fraca. O Espírito Santo ele está pronto para operar na minha e na sua vida, mas para isso acontecer é necessário que nós estejamos em consagração com Ele. Creio eu que aquele que está na carne ele não consegue ouvir o Espírito Santo. Aquele que está fazendo a vontade da sua carne, aquele que está somente se alimentando, esquecendo de se consagrar. Está difícil isso, irmãos. Está difícil. Uma reunião como essa, onde era para estar cheia, né, pastor? Porque o que nós estamos buscando aqui não é uma coisa aqui superficial que vai se acabar aqui. Não é dinheiro, não é fama, não é carro, não é luxo. Mas o que estamos buscando aqui é algo que vai nos trazer a liberdade, vai nos trazer a garantia da vida eterna. Porque assim como foi lido pelo o nosso irmão Douglas, ali no capítulo 4. E no versículo 30 de Efésios, que o Espírito Santo ele é o nosso selo, ao qual está selado em nós para o dia da redenção. Glória a Deus! Mas que de fato nós temos entristecido o Espírito Santo. Que Deus nesses últimos dias ele venha quebrantar o nosso coração, para que de fato a igreja ela venha dar ouvidos ao Espírito Santo. Porque se nós não ouvirmos o Espírito Santo, não tem como nós nos relacionarmos com Ele. Ou seja, é necessário estarmos em comunhão, é necessário estarmos debaixo da graça divina de Deus, é necessário estarmos em consagração, é necessário quebrantarmos sim a nossa carne, é necessário quebrantarmos o nosso eu, porque se nós não quebrantarmos, nós não lançamos o perdão. Se nós não lançamos o perdão, o Espírito Santo ele se entristece, então ele se afasta. Muitas das vezes nós temos visto muitos aí batendo no peito, até dizer ser santo, mas lá no fundo tem algo que o machucou e há anos essa pessoa não consegue pedir perdão. Se você está aqui nesta noite e tem algo ali que tem aprisionado, se tem alguém ali que de fato tem te magoado, você veio pedir perdão para essa pessoa, para não impedir o agir de Deus, para não impedir o agir do Espírito Santo sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também vai dizer aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, para não nos embriagarmos com vinho, mas para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, trazendo para os dias de hoje, que nós não venhamos nos embriagar com as coisas deste mundo, que a igreja do Senhor não venha se embriagar com as séries, com a Netflix, com a televisão, com jogos, com as coisas deste mundo, mas que nós venhamos buscar ser cheios do Espírito Santo, porque é necessário que nós venhamos deixar essas coisas de lado, é necessário que nós venhamos buscar intensamente o Espírito Santo da verdade. Louvado seja o nome do Senhor.
fácil, né? A gente chega cansado em casa. O que é mais fácil? Você descer na oração, ou você ligar em uma televisão, ou você assistir? Não é muito mais fácil, né, pastor? A gente ligar a televisão e assistir. E o engraçado, a gente vê o inimigo agindo, pelo menos eu vejo. Porque se eu ligar a televisão, se eu ligar alguma coisa e começar a assistir, pode estar o cansaço que foi, consigo terminar de assistir tudinho. Agora, se eu desço na presença do Senhor, quando dá meia hora eu já estou com sono. Quando dá meia hora eu já não consigo mais ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Isso de fato, irmãos, tem acontecido todos os dias. O inimigo ele tem se levantado. O inimigo ele tem feito com que muitos tenham perdido a fé. Por quê? Porque abandonamos a prática da leitura da palavra, abandonamos a prática da oração. E se o crente ele não ora, ele não lê a palavra de Deus, ele não escuta o Espírito Santo. E se nós não escutamos o Espírito Santo, quando vier o pecado, nós vamos deixar para lá. Porque o Espírito Santo é que vai me dizer: eita, não faça isso não, Cleide, porque isso é pecado. Mas é necessário que a igreja do Senhor ela venha descer. O Espírito Santo é aquele que nos conduz à vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo que nos conduz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada no capítulo 4 de Mateus, nós vemos o Espírito Santo do Senhor conduzindo Jesus Cristo ao deserto. E muitas das vezes nós não queremos ir ao deserto, porque no deserto é lugar de prova, e nós não queremos ser provados. Nós fazemos parte de fato de uma geração mimada que não queremos que ninguém pise no nosso pé, que não queremos que ninguém nos exorte, que não queremos que ninguém nos ensine. Mas é o Espírito Santo, ele vai lhe conduzir ao deserto para você aprender, para você ser crente, para você morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muitas das vezes nós estamos passando a necessidade, culpamos o inimigo, mas nós devemos buscar saber discernimento, o porquê que eu estou aqui, Senhor. Porque onde você estiver, irmão, seja um cansaço, seja uma fraqueza, seja uma enfermidade, seja uma porta fechada, você deve examinar, falar com Deus qual é o propósito dele neste processo que você está passando. Porque se o Espírito Santo te conduziu ao deserto, é porque o Espírito Santo ele quer te provar. E uma vez que Deus ele quer te provar, é porque ele quer te aprovar. E se uma vez que Deus ele quer te aprovar, é porque ele quer te exaltar. Outra hora eu era um auxiliar, hoje eu sou um diácono. Não foi um homem que me levantou, mas foi Deus que me levantou. Outra hora eu era nécio, não conhecia a palavra do Senhor. Hoje eu conheço a palavra do Senhor. Não foi um homem que me levantou, mas foi Deus que me exaltou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É necessário então que nós venhamos ser provados. E essa palavra é verdadeira. O Espírito Santo conduziu Jesus para ser tentado. Ele também vai nos conduzir para o deserto, para nos provar, para nos capacitar. A diácono Cleiton não quer ser provado porque provação dói. Provação é uma coisa que machuca. E o Espírito Santo fala com a igreja nesta noite: se eu não vos provar, vós não estareis capacitados. Se a igreja do Senhor não se capacita, Deus ele não coloca no ministério. Se a igreja do Senhor não se capacita, Deus ele não exalta, Deus ele não faz com que essa pessoa prospere. Nós temos visto o testemunho dos irmãos, nós aqui que prosperamos diante da presença de Deus. Só Deus sabe o preço que nós pagamos. Só Deus sabe a prova, né, Tiago e Daniel? Só Deus sabe a prova que passamos. A prova para o presbitério, a prova para o pastoreado é muito maior do que essa nossa que a gente passou. Mas Deus, ele exalta, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
É Deus que levanta um profeta, é Deus que levanta um pastor, é Deus que vai levantar um diácono, um obreiro, porque Ele sabe que grande é a seara e poucos são os ceifeiros, mas é o Espírito Santo que vai nos conduzir, é o Espírito Santo que vai fazer com que nós lembremos de tudo aquilo que temos lido, é o Espírito Santo que vai fazer a gente lembrar de tudo aquilo que temos ouvido da palavra do Senhor, é o Espírito Santo que vai derramar dons sobrenaturais sobre a vida da igreja, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que consola, é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos cura, é o Espírito Santo que age no meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo. Convido a igreja a colocar sobre os pés. Eu convido a igreja a fazermos uma oração. Nessa oração você não vai pedir casa, você não vai pedir carro, você não vai pedir emprego, você não vai pedir cura. Mas nessa oração você vai pedir para que Deus ele te enche com o teu Espírito Santo. Nessa oração nós vamos pedir para que Deus ele nos visite com o teu Espírito Santo. Deus maravilhoso, aleluia. Nós vamos orar para que Deus ele faça algo diferente nas nossas vidas. E quando eu falo para Ele fazer algo diferente nas nossas vidas, eu não estou falando do fato da gente ter uma manifestação, né, que acontece de fato quando nós recebemos o poder de Deus, mas é que nós tenhamos uma transformação de dentro para fora, do nosso coração. Aquele que não amava vai passar a amar, aquele que amava vai passar a amar mais ainda, aquele que tinha dificuldade de lançar perdão vai ter agora a certeza de que ele deve lançar este perdão. Convido você nesta noite a fazermos essa oração, para que Deus nos visite com o teu Espírito Santo. Foi louvado aqui vários louvores a respeito do Espírito Santo. Deus, Ele é o Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele é aquele que nos capacita. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, nós viemos, Senhor, te pedir nesta noite a graça ao qual o Senhor nos deu, meu Pai, o teu Espírito Santo sobre a vida da tua igreja. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós não viemos pedir, Senhor, bens materiais, nós não viemos, Senhor, pedir, Pai querido, riquezas, mas nós viemos, Senhor, pedir o teu Espírito sobre as nossas vidas. Nós viemos, Senhor, pedir, Pai querido, a unção do teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita, Pai querido, a tua igreja, visita, Senhor, esta casa nesta noite, com a tua glória, com a tua unção, meu Pai, que representa, Senhor, o teu Espírito Santo, sobre as vidas, Senhor, sobre os corações de cada um nesta noite. Senhor, venha capacitar, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, aquele Senhor que distribui dons espirituais sobre a tua igreja. Pai querido, vai distribuindo, Senhor, os dons espirituais, Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus Cristo, aquele Senhor que não sabe ler, que o Senhor venha dar, Senhor, condições de ler, aquele Pai querido que lê a tua palavra, mas não entende, que o Senhor venha, Pai querido, dar sabedoria da tua palavra, que o Senhor venha, Pai querido, dar discernimento, Senhor, do teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita a tua igreja, meu Pai. Nos ensina, Senhor, nos ensina, Senhor, a falar contigo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos ensina a perdoar, que o Senhor possa, Senhor, de fato, estar quebrantando, Senhor, esses corações de pedra e fazendo corações de carne, corações que possam ser, Pai querido, domados, Senhor, pela tua graça, pela tua presença, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor visita a tua igreja, que o Senhor visita, Pai querido, cada um nesta noite, e que o Senhor, Pai querido, pode sobre as nossas vidas, nos enchendo com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Assim nós oramos a ti, em nome de Jesus Cristo.